Sabedoria 11, versículo 20 diz que Deus fez tudo com medida, quantidade e peso. E em cima dessa passagem, os santos padres da igreja, e esse é o tema da minha pregação hoje, eles têm em comum que Deus determinou para cada homem o número de dias de vida que Ele quer dar. Do mesmo modo, fixou para cada um deles o número dos pecados que Ele quer perdoar. E completado esse número, não perdoa mais. Então são muitos os padres da igreja, São Basílio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Cirilo, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Leonardo de Porto Maurício, Santo Afonso Maria de Ligório, que comungam desse pensamento. E eles não comungam desse pensamento que Deus colocou um número de pecados para cada um a ser perdoado e depois Ele não perdoa mais, simplesmente para colocar em nós medo. Mas porque isso é baseado nas Sagradas Escrituras, meu irmão. Você pega a vida, por exemplo, do rei, do faraó. Ali foi estipulado 10 pragas. Na 11ª, o que aconteceu? Ele rodou. O mar afogou ele. Você pega uma passagem que está em 2 Macabeus 6,14, aonde vai dizer que completou o número de pecados. Olha que loucura isso. Eu vou pegar até aqui nas minhas Sagradas Escrituras para ler do jeito que está, para você entender. 2 Macabeus 6,14 diz assim, ó: quantas outras nações o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que têm enchido a medida de suas iniquidades. Enchido a medida de suas iniquidades. Então existe uma medida, existe neste cálice existe uma medida que, se transbordar, você pega a vida do rei Baltazar. Isso está no livro de Daniel também. Que, estando à mesa, depois de ter profanado os vasos do templo, viu então uma mão escrevendo na parede: Mané, Teseu e Pares. E procura alguém para traduzir aquilo que apareceu para ele, os sábios, e traz Daniel. O que Daniel fala? Eis o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os anos do teu reinado e nele põe um fim. Tekel, foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e persas. Essas palavras, meu irmão, estão nas Sagradas Escrituras. E essas palavras têm que nos levar a tremer e temer, porque Deus escondeu de nós o número. Aí São Leonardo de Porto Maurício diz assim, num sermão dele com esse tema: cada árvore que existe, Deus destinou a elas o número de folhas. Cada formiga que você vê caminhando, Deus destinou para ela os números de passos. E ele vai falando da natureza. E aí ele fala para o ser humano, Deus destinou o número de palavras que ele vai dizer, o número de dias que ele vai viver e o número de pecados que ele vai perdoar e o número de graças que Deus também vai derramar sobre a vida dessa pessoa. Aí a gente entende uma frase conhecida de Santo Agostinho que diz assim: eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. Por quê? Porque Deus também destinou um número de graças a ser derramado sobre a vida daquela pessoa. E Ele não vai ficar derramando pérola aos porcos.
Aí você vai falar assim, Guilherme, mas Deus é misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é eterna. Sim, a misericórdia de Deus é eterna. Ninguém tá duvidando disso. A misericórdia de Deus, com certeza, ela é eterna. Mas porque ela é eterna, não significa que ela não tem um limite. E aí você pega essas passagens que vão dizendo do número, você vai pegando situações das Sagradas Escrituras, né? Você pega o exemplo de Saul, você pega o exemplo de Adão. Adão, ele cometeu um pecado, ele saiu do paraíso. Lúcifer cometeu uma desavença ali, um pecado também, ele saiu do céu. Entende? Tem uma outra passagem que me foge na mente onde que ela tá, mas que diz assim, ó, eu perdoarei o triplo e o quádruplo, depois não perdoarei mais. Até tem no nosso canal do YouTube um vídeo editado, né, com imagens mesmo, tipo um documentário em cima dessa passagem. Tamanho foi o impacto na nossa vida quando a gente tocou nisso daqui. E esse vídeo gerou muita polêmica, até com pessoas religiosas, porque achou que a gente estava pegando pesado demais e ia assustar as pessoas. Mas você vê o que está acontecendo hoje através da música, da pornografia, da promiscuidade, da zombaria, agora carnaval, explicitamente adoração a Satanás, publicamente. Isso não escandaliza, mas você mostrar a seriedade do Evangelho e das Sagradas Escrituras, isso escandaliza. Santo Agostinho chega a afirmar, Santo Afonso cita ele aqui, ó, devemos ter por certo que Deus suporta o homem até certo ponto, depois do qual não há mais perdão para ele. Olha que forte isso. Devemos ter por certo que Deus suporta o homem até certo ponto, depois do qual não há mais perdão para ele. Jó 21:13, passam os seus dias em prazeres e num momento descem à sepultura. É isso que acontece. Agora, essa meditação tem que te levar a olhar para a tua vida velha e se perguntar, e se eu tivesse morrido ontem? Se eu tivesse morrido há um ano atrás, aonde eu estaria? Será que eu não passaria a eternidade inteira no inferno? E agora Deus está me convidando a uma mudança, a uma conversão genuína, a uma conversão radical, para que eu ganhe o céu. Eu ouvi esses dias um testemunho conhecido, que é do rapaz, do jovem que matou a Santa Maria Goretti. Ele era primo dela, então ele quis abusar dela, violentar ela sexualmente. Ela não cedeu e ele, endemoniado ali, ele com uma faca, com um punhal, ele dá 14 punhaladas nela, e essa menina é levada para o hospital e ela acaba falecendo. Só que antes dela falecer, ela pede para que avisasse a mãe dela para perdoar ele, porque ela já tinha perdoado. E esse homem, ele se retira, depois de preso, né? Ele se retira, depois de pagar a pena dele, ele se retira para uma ordem religiosa, os capuchinhos, como um servidor, um oblato, para trabalhar para eles como um servo de graça para reparar os pecados dele. E ele começa a mandar cartas e receber cartas da sua tia, que no caso era a mãe da Maria Goretti. E aí depois eles vão tocar nessas cartas, né? Tamanha houve a mudança no coração deste homem de assassino, ele se tornou
ali um homem penitente, arrependido, que escrevia para sua mãe coisas, primeiro pedindo perdão, tudo, e a mãe perdoando, e depois eles conversavam sobre as coisas celestes, sobre as coisas sagradas. E hoje esse homem ele está até em processo de canonização. Por que você está falando isso, Guilherme? Porque assim como diz Ezequiel, capítulo 9, no capítulo 18, de que o pecador, se ele muda de vida, aquilo que ele fez de errado não vai ser levado em conta. Mas da mesma forma, o justo, se ele caminha no caminho de Deus e se ele desvia do caminho de Deus, aquilo que ele fez de bom não vai ser levado em conta. O que importa é como nós vamos morrer. Entenda isso, é como nós vamos morrer, se nós vamos morrer em estado de graça, arrependido, buscando Deus ou não. E muitas pessoas viveram tempos na luz. E hoje você olha para elas, elas são irreconhecíveis, mundanas, paganizadas, apegadas ao dinheiro, se afastaram da graça, levam a Santa Missa de qualquer forma, chegam atrasadas, vestido de qualquer jeito, de bermuda, de shorts, de camiseta de alcinha. Então, uma pessoa que é um casal, uma família que era zelosa e por um pequeno desvio saiu do caminho, e ao mesmo tempo você vê pessoas que tinham uma vida mundana, que quando mudam ali, vivem uma vida reta, radical, no caminho de Deus. A pergunta para mim e para você é essa de Jó 21:13. Passam os seus dias em prazeres e num momento descem à sepultura. Como que nós vamos descer para a sepultura? Na luz ou nas trevas? Medite sobre isso.